Olá, eu sou o Celso Batista, da Universidade da Luz. Nós temos gravado uma série de vídeos, todos eles relacionados com o autoconhecimento, e hoje nós vamos gravar um falando de paz interior. Muitas pessoas desejam ter esse sentimento de paz interior, que é um sentimento de paz contínua, um sentimento de serenidade, de tranquilidade, um sentimento que você tem de governabilidade da sua própria vida. É como se você estivesse na gerência de todos os acontecimentos, então sentisse absolutamente tranquilo. Então, alguns fatores correspondem a valores estruturais para que a gente tenha esse sentimento de paz interior. Um desses elementos, a gente vai dar a dica de 10 fatores que representam a estruturação desse sentimento de paz interior. E o primeiro deles é a aceitação. Não combater a realidade. A vida é como é, ela tem seus aspectos, os acontecimentos já estão formados, e você é apenas um observador de tudo que acontece. O que você faz com você mesmo é ter uma opinião, é ter uma ideia a respeito do que está acontecendo, fazer um juízo de valor, e com isso você, então, se toma posicionamento em relação ao que está acontecendo, se tornando contra ou a favor do que está acontecendo, dizendo gosto ou não gosto, querendo que continue ou querendo que pare imediatamente. A vida é como é, ela está acontecendo, as realidades já estão formadas, estão presentes, e nesse momento não nos compete, de forma alguma, por razão nenhuma, discutir com o que é, ou tentar mudar o que é. Se houver alguma possibilidade de mudança, ela está relacionada com o que ainda vai acontecer. Mas o que é, é. E a posição de aceitar ou não aceitar vai gerar o tipo de sentimento específico. Não aceitando, você forma um sentimento de oposição, de resistência, um sentimento negativo, e tem, claro, um acúmulo e uma alimentação do seu espírito com energia negativa. Aceitando o que é, você tem um acúmulo de energia positiva. Você acumula essa energia e forma uma consolidação da sua própria opinião a respeito do fato. Mas existe uma outra posição, que é uma posição intermediária. É a chamada posição do observador. E, principalmente, de observador desapegado. Não se importe com o que está acontecendo no primeiro momento. Preste bem atenção no que está acontecendo, esteja atento, veja, ouça, mas do lado de dentro, não forme a sua opinião. Nem se posicione se está contra ou se está a favor. Porque dessa forma, você não provoca a distribuição das energias, dos hormônios que dão satisfação ou que dão insatisfação. Você não vai alimentar o córtex cingulado anterior, onde se armazenam as memórias negativas, e também não vai aumentar as energias do hipocampo, onde se armazenam as energias positivas. A neutralidade te dá uma posição confortável, que é de não sentir nada, que te dá a tranquilidade. É justamente o ponto morto, ou o ponto zero das energias, onde você não vai ativar nenhuma energia em relação àquilo. Mesmo porque, se você tomar uma posição a favor ou contra, não vai mudar a realidade. Então, não combata a realidade. O que é, é e está para ser experimentado e ser vivido. A segunda dica é: não fique julgando as pessoas. Não fique julgando os acontecimentos. Não fique julgando as instituições. Não critique as posturas, os comportamentos, as palavras das outras pessoas. Não ponha defeito em ninguém, não ponha defeito na vida, não ponha defeito em si mesmo. Conheci
com esse segundo elemento do não julgamento, você estabelece a neutralidade já no primeiro momento e permanece em estado de serenidade independente do que está acontecendo. E com isso você tem um controle interno das suas próprias energias maior do que qualquer outra pessoa que entra na energia negativa do julgamento. Você passa a ter uma visão de possibilidades, você passa a ter um aumento da sua fluência de raciocínio, da fluência de acesso à sua inteligência, e se houver uma questão a ser resolvida, você a resolverá com mais facilidade, justamente conservando as suas energias no estado de equilíbrio. Você tem o máximo da sua própria capacidade, o máximo do seu poder e o máximo dos seus recursos. A terceira dica é: não reaja. Não tenha uma reação automática. Isso é um tipo de comportamento que é pertinente à natureza dos animais irracionais. Reagir é alta sensibilidade, o que é a mesma coisa que dizer que é fragilidade espiritual, não ter tolerância, não ter resiliência, não ter capacidade de absorver impactos, e isso afeta de maneira intensa, profunda, densa, as suas capacidades. E, acima de tudo, dentro do seu sentimento, que você espera ter, de sentimento de perfeição, sentimento de satisfação, de contentamento, de alegria, de encantamento, de prazer com as experiências da vida, você, então, faz exatamente o contrário. Você gasta as energias que tem nessa reserva de poder. E, com isso, você se reduz. Você diminui a sua capacidade, perde poder e perde acesso aos recursos. A não reação é, ao mesmo tempo, uma outra atitude, tem uma outra atitude por trás da não reação, que é natural do ser humano, que é raciocinar. Ora, se você não tem uma reação imediata, certamente vai ter tempo para pensar, para raciocinar e para tentar observar quais são as perspectivas que estão além da situação do momento. Quais são as melhores saídas, as melhores respostas para o que você está experimentando nesse momento. Não reagir convida você a ser humano, ou seja, a usar o raciocínio, a ser racional. Então, exatamente a quarta dica é essa. Pense antes de agir. Em toda circunstância, o momento crítico ele ocorre entre o espaço do 0 segundo até 5 segundos, que é o tempo de um raio de um pensamento, é um raio de uma ideia percorrer a sua mente. Então, considere que pensar é um caminho para você ter acesso a possibilidades diferentes das possibilidades que se apresentam naquele instante. É você ter opção para escolher qual é a melhor ação em função do resultado que você espera. Porque se você agir de maneira intempestiva, se você agir de maneira precipitada, de maneira impulsiva, a primeira reação normalmente é negativa. Então, pense antes de agir. A quinta dica é não radicalizar. Não radicalize. Não tenha o pé atrás com nada. Não bata o pé por uma verdade. Não afirme que aquilo que você sabe é a única verdade, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é a única coisa certa. Não confie de que os valores que você tem, que você dispõe, que você conhece, são valores definitivos. Você pode ter ainda
que conhecer outras coisas para chegar à verdade final. Então não discuta, não bata pé, não fique radical em seu posicionamento, não tenha atitudes extremas, tenha naturalmente a calma para poder ouvir primeiro o que os outros dizem e compreender que, sob o ponto de vista dele, dentro dos conhecimentos que ele possui, ele só pode pensar daquela maneira, só pode ter aquela opinião. O dele está tão certo quanto está certo o seu. Porque você tem uma opinião baseada no seu conhecimento, nas suas ideias, nas informações que você possui. E para todo mundo isso é assim. Então, discutir, debater, brigar, bater pé, fincar posicionamento, isso não é conveniente para quem está querendo ter paz interior. Então, essa foi a nossa quinta dica e vamos falar então um pouquinho sobre o que é a verdade. Existia na época da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, uma pessoa chamada Goebbels. Goebbels era o porta-voz do regime nazista. E ele, então, disse, e isso se confirmou como verdade, que toda mentira, até mesmo uma mentira, muitas vezes propagada, muitas vezes comentada, muitas vezes falada, ela acaba se tornando uma verdade. Então, a verdade é aquilo que nós mais alimentamos. Mas eu tenho a minha verdade, enquanto o outro tem a verdade dele. Foi alimentada por ele, pelas experiências dele, foi alimentada pelas informações, pelos estudos e pela percepção da vida que ele tem. Então, a verdade não é uma coisa que a gente pode dizer que é única. E quem está certo? Certo, todas as pessoas estão, porque todo mundo age segundo os conhecimentos que tem, na medida da sua própria compreensão e de acordo com aquilo que dá conta de fazer, dá conta de agir. Então, todos estão certos de acordo com os conhecimentos que têm da mesma forma. A mesma coisa é para quem tem razão. Razão, ela vai ser definitivamente daquele que a tiver. Não importa se no momento é você ou se no momento é o outro. Existe uma razão que é fundamentada na essência do ser, nos valores definitivos, e essa razão é que é a única razão real. Então, pode-se dizer que hoje nenhum de nós tem razão, ainda que esteja certo, ainda que esteja com a verdade, porque todas essas coisas são relativas e são temporárias nesse tempo em que nós nos experimentamos. O natural é ser diferente. Todas as pessoas são diferentes. Por causa dos conhecimentos serem diferentes, as experiências serem diferentes, os contextos onde cada um vive ou vivenciou as suas experiências são diferentes. Então, ser diferente é natural. Pensar diferente é uma decorrência de ser diferente. Todo mundo é diferente. Não tem ninguém igual. Então, nós temos que respeitar as diferenças. Se nós conseguirmos nos manter calados, ao invés de dar uma opinião, ao invés de ficar discutindo, ao invés de ficar brigando, então nós teremos paz de espírito, ou paz interior. Nós manteremos a serenidade, a tranquilidade e a máxima capacidade que nós podemos ter. Nós somos definidos estruturalmente pelos conhecimentos que nós temos. E esses nossos conhecimentos são divididos em grupos estruturais. Os grupos de conceitos, os grupos de crenças e os grupos de informações gerais. Tudo isso faz parte da nossa lógica e formam os nossos paradigmas. Nossos paradigmas, eles são estruturais para definir o que é certo para nós. Mas os paradigmas dos outros o que eles têm, são as informações que eles têm. Então, é necessário nós compreendermos que
nós estamos fundamentados em certo e errado, bom e ruim, pecado e salutar, por coisas que não são ainda definitivas, de maneira que é necessário entender que o que pode ser bom agora pode não ser depois, o que é certo agora pode não ser depois, o que é pecado agora pode não ser depois. Então, nós ainda não aprendemos a atribuir valores de maneira correta, segundo os valores reais que as informações possuem. Por isso, nosso juízo de valor não é absolutamente correto, não é perfeito, não é o último juízo de valor, não é o valor real das coisas. Então, há muitas coisas a considerar. Se você quer ter paz interior, não se perturbe e você precisa de ter, então, essa capacidade de perceber que não são paradigmas que vai fazer com que eu seja contra uma pessoa ou contra uma realidade. Meus paradigmas podem estar em desacordo com a realidade, mas a realidade pode estar certa e os meus paradigmas podem estar errados. Então eu tenho que aprender desde cedo a ter uma certa cautela e neutralizar os efeitos dos meus julgamentos com base em paradigmas que eu ainda não sei se são verdadeiros, se são definitivos, se são certos, né? E se são realmente os paradigmas bons que eu espero ter no futuro próximo. E nós temos o hábito de dar muita importância ao que nos incomoda e pouco valor ao que é bom. Então, não se foque naquilo que te incomoda e dê valor ao que é bom, dê valor ao que te agrada, ao que te produz sentimento bom. Se você der menos importância ao que te incomoda, o que te incomoda vai te incomodar menos. Essa foi a sexta dica. Agora a sétima. Não exija muito das pessoas para que a vida não exija muito de você. Pessoas muito exigentes são também muito exigidas pela vida. E elas, o grau de severidade que elas dão à sua opinião, ao seu querer, costuma ser altamente prejudicial para elas mesmas. E elas acabam se tornando muito exigentes com os outros, fazendo com que, pela lei natural do retorno, elas também sejam muitíssimo exigidas passou um ônibus aqui agora, elas sejam muitíssimo exigidas pelas outras pessoas. A oitava dica: não se preocupe. A preocupação é um ato criador da realidade que nós não queremos, da realidade com a qual nós nos preocupamos, da realidade que nós tememos. E a ideia é, tenha em mente que a vida já tem uma realidade reservada para você. Essa realidade será a que melhor se encaixa, que melhor se enquadra na sua vida atual, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Quando você se preocupa, você altera o seu futuro, colocando no lugar um futuro que não é desejado, um futuro que é temido, um futuro que não vai te agradar. A preocupação é uma espécie de burrice, porque ela não resolve o problema e aumenta o problema ou cria o problema. Então, o inteligente é ter a capacidade de neutralizar uma preocupação. Quando eu tiver uma preocupação com qualquer coisa, eu devo pensar na situação oposta. E pensar, se assim está aparecendo, desse outro jeito é o jeito que eu estou querendo, é o jeito que eu vou ter, é o jeito que vai ser. E mantenha o foco nesse último jeito, que é uma forma de você se livrar da preocupação. Tem outra? Sim, tem outra. A outra forma é reconhecer que você tem muitos benefícios da vida
tem muitos bens, tem muitas coisas importantes, tem muitas coisas valiosas, e que você tem muita razão para agradecer, muitas razões para agradecer. Gratidão é um sentimento poderoso que elimina qualquer preocupação. Bem, a nossa nona dica é: não se reclame, não se queixe, não se lamente, porque isso é fazer com que a água se turve. É como se você estivesse mexendo a água para a água ficar suja. Isso acontece com as suas energias e você perde clareza de visão, perde percepção da realidade, perde capacidade de ver além do que está aparente. E perceber o que está além do que está aparente é normalmente aquilo que a gente chama de visão de perspectiva, visão de possibilidade, intuição, saída, solução, caminhos para a melhor situação. Então, a 10ª e última dica para nós encerrarmos essa nossa conversa aqui é: não coloque a sua atenção, o seu foco, não coloque o seu olhar, o seu ouvido nas notícias ruins da mídia, de um modo geral. A televisão contribui poderosamente para acontecer uma enxurrada de energias negativas, uma verdadeira avalanche de energias negativas e de possibilidades de acontecer catástrofe, sofrimento, dor, tristeza e todos os episódios que vão produzir a sua infelicidade. Ficam aí as 10 dicas, espero que você as aproveite bem e que se mantenha na serena tranquilidade de que tudo para a vida já é perfeito. Se você não estragar essa perfeição com preocupações, com queixas, lamentações, notícias ruins e com radicalismos, praticando a aceitação das coisas que a vida traz, o não julgamento, não sendo reativo, sendo capaz de pensar antes de agir. Então, tudo isso vai estabelecer em você um nível de confiança muito grande, um nível de serenidade, um nível de tranquilidade, que é aquilo que o Cristo disse, que era uma paz além da paz do mundo, uma paz interior, uma paz espiritual. Até o nosso próximo vídeo.